Meus amigos, no livro do profeta Isaías, capítulo 64, o profeta está fazendo uma oração e ele diz no versículo 1: Ó, se fendesses os céus e descesses, e os montes se escoassem diante da tua face. Ele está falando com Deus. Hoje, quando nós oramos, o céu se abre e o poder de Deus desce. Não há sequer um problema que se sustente diante da face do Todo-Poderoso. Não tem uma dificuldade, uma doença, um demônio que não se derreta todo na presença de Deus. A partir do momento em que você se coloca diante do Senhor e clama por socorro, você abre o seu coração para Deus, conta tudo o que está acontecendo com você e pede a ajuda divina, o Senhor Deus intervém. E ele faz conforme diz lá no livro de Deuteronômio, no capítulo 2, versículo 25. Diz assim: Neste dia começarei a pôr um terror e um temor de ti diante dos povos que estão debaixo de todo o céu. E os que ouvirem a tua fama tremerão diante de ti e se angustiarão. Então aqui diz que os que ouvirem a tua fama, que fama? Que você agora pertence a Deus. Agora você tem outro dono. E eu me lembro de um fato que aconteceu há muitos anos, de uma moça que não conseguia se batizar de jeito nenhum. Sempre que havia um batismo, ela se inscrevia para batizar, mas quando chegava o dia, acontecia alguma coisa que impedia ela de ir. E um dia, na igreja, ela falou sobre isso, e na hora da oração manifestou um demônio que disse que não deixava ela se batizar de modo algum. E foi perguntado para aquele demônio por que ele não queria que ela se batizasse. E ele respondeu: se ela batizar, ela vira. Para a glória de Deus, esse demônio foi expulso, a moça se batizou. Depois disso eu não sei mais o que aconteceu, não tive mais contato com ela. Então, mas agora eu vou falar uma coisa muito séria para você. Não adianta muito você receber oração se você continuar vivendo do mesmo jeito. Se você não se colocar debaixo da mão de Deus e não deixar que Ele guie você, se você não se submeter a Ele, para que você tenha a sua vida completamente mudada, não adianta. Não basta só você reconhecer que você está errado. Você tem que se acertar com Deus e também com as pessoas a quem você tem prejudicado, se é o caso. Se você fizer isso, seja você quem for, ainda que você tenha cometido o pior pecado do mundo, Deus perdoa e te recebe como um filho, uma filha. Nós nunca devemos julgar ninguém, por pior que seja a pessoa. A gente nunca deve apontar o dedo e dizer: esse merece ser castigado, ou ele e ela não merece perdão. Deixa isso para Deus. A Bíblia conta sobre um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos. E ele era corrupto e havia enriquecido cobrando dos outros mais do que devia. Quando Jesus entrou na casa dele, todo mundo começou a censurar Jesus, dizendo que ele entrara para ser hóspede de um homem pecador. Mas o coração do Zaqueu se comoveu, e ele reconheceu o quanto ele estava agindo errado, se arrependeu e diz lá em Lucas capítulo 18, no versículo 8, levantando-se Zaqueu disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, eu o restituo quadruplicado, 4 vezes mais. E Jesus disse: hoje veio salvação a essa casa, pois também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Houve um arrependimento sincero. E o Zaqueu também se propôs a reparar o dano que ele havia causado aos demais.
Por esse motivo é que Jesus disse: hoje veio salvação a essa casa. A salvação da tua casa depende disso. Você tem que abrir o coração para Deus e decidir: de hoje em diante eu vou ser uma pessoa diferente. Eu vou ser mais amável com os outros, vou ser mais compreensível, vou ser honesto, sincero, verdadeiro. Vou buscar sempre a direção de Deus para a minha vida. Vou guardar os mandamentos, vou obedecer ao Senhor e vou ser cheio do Espírito Santo. Mas isso não é da boca para fora, não. Jesus disse para o Nicodemos: é necessário nascer de novo. Esse Nicodemos, ele era príncipe dos judeus. Ele foi encontrar com Jesus de noite, às escondidas, para ninguém ver. E tem muita gente hoje que não quer que ninguém fique sabendo que ele ou ela está buscando a Deus. O Nicodemos sabia que Jesus era enviado de Deus, mas ele era da seita dos fariseus. Ele era uma pessoa religiosa, príncipe dos religiosos, ele era um dos mestres. E ele temia que alguém visse ele com Jesus. Por isso ele foi encontrar com Jesus de noite, às escondidas. E ele começou a elogiar Jesus, dizendo: Rabi, que quer dizer mestre, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. E Jesus respondeu e disse: na verdade eu te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. O Nicodemos disse para ele: como é que pode um homem nascer de novo, sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade eu te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Jesus está explicando aqui uma coisa muito importante. Primeiro, que é preciso nascer de novo. Sem o novo nascimento, a pessoa não vê o reino de Deus. O que significa isso? Significa que ela não vai desfrutar de uma vida abençoada enquanto ela não nascer de novo. A pessoa está sujeita às ações do maligno. Essa pessoa ainda é uma pessoa carnal. Mas quando ela nasce da palavra de Deus, que é a água que purifica a gente dos pecados, enquanto você não nascer da palavra, não deixar a palavra de Deus moldar você, o seu caráter, você não nasceu de novo, não recebeu o Espírito de Deus ainda. Então, enquanto isso não acontecer, você continua sendo guiado pelos instintos naturais do ser humano. Coisas do mundo mexem com a sua cabeça. Depois não. Então, a pessoa pode estar indo muito bem, mas se ela não nasceu de novo, quando acontece alguma coisa que não agrada a ele, ela perde a paciência, logo explode, esquece do que Deus falou, faz o que não devia, briga, fica com raiva, ela abre uma brecha para o diabo atuar na vida dela. Essa pessoa é de Deus? Não é. Pelo menos ela diz que é, mas ela ainda não nasceu de novo. Então ela não vê o reino de Deus, ela não vê as bênçãos de Deus se materializar, se realizar na vida dela. Jesus explicou que quando ela é gerada da água, da palavra e do Espírito, quando ela ouve a pregação, crê na palavra, guarda a palavra no coração, pratica aquilo que Deus ensina, o Espírito Santo vem e batiza ela, vem fazer morada nela. Então, quando ela se submete a Deus, aí sim ela nasce de novo. Aí ela permite que Deus mude ela. E ela começa a desejar mais tempo estar na presença de Deus. Enquanto isso não acontecer, ela não tem o selo de Deus. Ela não é propriedade exclusiva de Deus. Então, voltando onde a gente parou, eu estava lendo aqui em Deuteronômio 2:25, Deus diz: neste dia
quer dizer, no dia que ela nascer de novo, que ela aceitar a palavra e se converter a Deus de verdade, neste dia, diz o Senhor, começarei a pôr um terror e um temor de ti diante dos povos que estão debaixo de todo o céu. Não está falando aqui das pessoas, não, mas está falando dos demônios que vêm sempre para te causar o mal. E os que ouvirem a tua fama tremerão diante de ti e se angustiarão. Quando os demônios do inferno ouvirem que você agora pertence a Deus, só de ouvir que você agora anda na presença de Deus, eles já vão estremecer, porque eles sabem que o anjo do Senhor, isso é o próprio Jesus, está com você. Aí eles tremem e se angustiam. Então, voltando lá no profeta Isaías, no capítulo 19, versículo 16, diz assim: naquele tempo os egípcios serão como mulheres, e tremerão e temerão por causa do movimento da mão do Senhor dos exércitos, porque ela há de se mover contra eles. Então, isso é o que acontece. Naquele dia, naquele tempo, que tempo? Quando você for de Deus de verdade, quando você estiver cheio da presença de Deus, nasceu de novo, foi batizado no Espírito Santo. Aí naquele tempo, quando isso acontecer com você, os egípcios, aqui significam os demônios, eles tremerão, serão como mulheres e tremerão. Não está querendo aqui falar mal das mulheres, não. Mas, normalmente, as mulheres, quando o momento é difícil, elas tremem. Não todas, mas muitas se desesperam. E aqui está, então, comparando os egípcios, os inimigos, os demônios, dizendo que eles seriam como mulheres medrosas. Os espíritos maus, quando eles se manifestam lá no terreiro de Macumba, eles se fazem de forte, faz ameaça e tudo mais. Mas quando eles são confrontados com o poder de Deus, quando nós os enfrentamos em nome de Jesus, eles tremem e temem. Por quê? Por causa de nós? Não. Por causa da mão do Senhor que se move contra eles. Olha, o seu problema pode ser o pior. Pode parecer que não tem mais jeito. Mas tenha certeza de uma coisa: quando você buscar a Deus de todo o seu coração, Ele vai te permitir ver a face dele, ou seja, Deus vai permitir que você entenda a palavra. A palavra vai se revelar para você, e naquele momento que você entende a palavra, vem um poder, você recebe uma autoridade, e você então determina que o mal saia. Naquele momento, aquela montanha de problema cai por terra e você fica livre. Lá em Ezequiel capítulo 38, versículo 20, versículo 18, melhor dizendo, está escrito assim: sucederá, porém, naquele dia, no dia em que vier Gog contra a terra de Israel, diz o Senhor Jeová, que a minha indignação subirá a meus narizes, porque disse no meu zelo, no fogo do meu furor, que naquele dia haverá grande tremor sobre a terra de Israel, de tal sorte que tremerão diante da minha face os peixes do mar, as aves do céu e os animais do campo, e todos os répteis que se arrastam sobre a terra, e todos os homens que estão sobre a face da terra. E os montes cairão, e os precipícios se desfarão, e todos os muros desabarão por terra. Resumindo, aqui está dizendo que quando o chefe do inferno, representado por Gog, quando o chefe do inferno se levantar contra você para te causar qualquer mal, a indignação e o furor de Deus será sobre ele e sobre todos os peixes do mar, os seres espirituais aqui. Peixes do mar simbolizam os seres espirituais. E as aves do céu, que simbolizam os demônios.
e os animais do campo, e todos os répteis que se arrastam sobre a terra. Isso representa os milhões de bactérias, micro-organismos nocivos à nossa saúde. Seres que são invisíveis ao nosso olho, mas que causam um mal tremendo ao nosso corpo. E o que mais diz aqui? E os montes cairão. Aqui representa os problemas. A montanha de problemas que está sobre a sua cabeça vai cair, não vai permanecer. E os precipícios se desfarão. Aquilo que te faz sofrer vai desaparecer. E todos os muros desabarão por terra. O que está impedindo você de se realizar na vida, de ser feliz, de ser uma verdadeira bênção, vai desabar, vai cair por terra e você vai sair com a vitória. E você será um espanto para o inferno. Até então o diabo fazia de você gato e sapato. Mas a partir de agora, a partir do momento que você tomar a decisão de se converter e buscar a Deus, você é que vai dominar sobre ele. Você vai deixar de ser o prego e vai passar a ser o martelo. Antes ele batia em você, agora é você que vai bater nele. Feche os olhos para nós orarmos. Deus, o dia da vingança chegou. Chegou o dia em que o Senhor vai dar a libertação, porque essa pessoa está aqui para isso. Para isso o Senhor levantou nessa obra. E a Escritura diz: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Pai, envia o teu poder para alcançar todos da família dessa pessoa que está me ouvindo. Deus, envia o teu anjo na casa dessa pessoa que não tem tido paz. Visita essa outra que já está cansada de sofrer. Essa que perdeu a alegria, que sente dores pelo corpo, ora é num lugar, ora o outro. Ô Pai, essa pessoa que não prospera, essa que não se realiza, a cada dia ela vê os sonhos ficarem mais distantes. Ah, meu Deus, visita essa pessoa que está orando, que está pedindo, que está implorando: Senhor, me ajuda. Deus, ajuda essa pessoa. O inimigo não pode continuar oprimindo o teu povo. Nós somos teus filhos. Tu és o nosso Pai, o nosso Criador, o Senhor das nossas vidas. O Senhor prometeu dizendo: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Meu Deus, eu vou usar o poder que o Senhor tem dado para libertar e abençoar essa pessoa. Senhor, alcance com o teu poder a dona Loreci, que pede oração pelo genro que foi diagnosticado com câncer no fígado. Eu digo, esse câncer está amaldiçoado. Nós ordenamos a saída desse mal. Em nome de Jesus, eu oro por ela, pelos familiares Márcio, Fernanda, Sônia, Solange, Paulo, Mateus, Maria Gabriela, Manuela e outros. Deus, vai passando com teu fogo. Queima toda enfermidade, todo problema no corpo dessa pessoa. Pai, em nome de Jesus, eu desfaço todo o trabalho de bruxaria, de feitiçaria, de olho grande, de inveja, e eu digo: está queimado, está desfeito, vai embora, deu fora, em nome de Jesus. Muito obrigado.